Mulher, você não quer um homem que seja obcecado por você. Olá, meu nome é Olivia, seja bem-vinda a este canal. E, gente, eu vejo muito mulheres dizendo que querem um homem que seja obcecado por elas, que querem um homem que veja elas como a deusa suprema máxima do Monte Olimpo. E no fundo, eu sei que não é isso que elas querem, né? Que elas estão confundindo a necessidade de atenção, de validação, de amor direcionado e focado com adoração, com bajulação. E isso acontece muito por influência de filmes, redes sociais, narrativas falsas sobre relacionamentos, de pessoas que até vivem isso, né? Tem relacionamentos que são assim mesmo, que o homem vive pela mulher e adora essa mulher, quase que diviniza essa mulher. Mas o que elas não entendem são os bastidores dessas relações. Elas não entendem que depois, quando termina, é muito por causa desse comportamento do homem. Ou seja, essas mulheres acham que querem uma coisa, mas no fundo o que elas precisam mesmo é de um homem que não coloque elas nesse lugar. E por que isso? Bom, primeiro porque um homem que vai trazer segurança profunda para essa mulher é um homem que não vai colocar nem ela, nem nada além de princípios elevados num lugar de maior do que ele. Ou seja, esse homem não pode ver essa mulher como maior do que ele. De jeito nenhum. No começo vai ser legal, ela vai ter a validação que ela quer, ela vai ter o ego dela vai ficar inflado, vai ficar bem amaciado, legal, ela vai achar que tem segurança, ela vai ter uma falsa segurança emocional, mas depois de um tempo, ela vai perceber que esse homem não é confiável. Por quê? Porque esse homem não coloca valores mais importantes acima dela. Esse homem não sabe dizer não para ela nos momentos em que precisaria dizer não. Esse homem vai começar a causar nessa mulher uma sutil e paulatina insegurança profunda, insegurança existencial. Por que isso? Porque o homem deve ser, como eu falo muito por aqui, o homem deve ser o eixo emocional, moral, espiritual e material da família. O que significa dizer que ele deve ser a base, ele deve ser a régua niveladora. Ele deve ser o lugar em que a mulher encontra um teto, um teto em que ela tenta ultrapassar e não consegue. Por quê? Porque a mulher é muito levada à sua necessidade de sentir bem-estar. E por essa necessidade de sentir bem-estar, ela acaba tentando manipular o homem a fazer as coisas do jeito que ela quer e não levando em consideração outros fatores objetivos da realidade. E o homem funciona diferente, o homem já leva em consideração esses fatores. E por levar em consideração esses fatores, ele sabe que determinada ação, que determinado comportamento não é bom para o relacionamento, ainda que momentaneamente cause bem-estar para essa mulher. Então, por exemplo, se uma mulher quer porque quer comprar uma coisa, mesmo o casal estando num momento de economia, se essa mulher for mais irracional, e é muito comum, tá, gente? Ela vai acabar comprando de maneira desordenada essa coisa só porque ela deseja muito, ela quer resolver, ela quer causar esse bem-estar interno, ela quer resolver esse conflito interno, né, esse desejo não atendido. E o homem vai frear e dizer, não é o momento. Não é momento. Claro que tem casais em que a mulher que faz esse freio, tô dando um exemplo bem bobo, mas outro exemplo bobo. A mulher não quer que o homem vá pro futebol de quarta-feira porque ela não quer, porque ela quer ficar com ele, porque ela não quer que ele vá encontrar com os amigos. Tem homem que nega essa ida só para agradar essa mulher. Não aconselho. O que eu aconselho é que esse homem mantenha-se íntegro às suas necessidades, para que essa mulher se frustre, seja frustrada nessa necessidade, nesses desejos que ela tem de ter só para si, nesse exemplo bobo. Porque à medida que o homem vai dizendo sim para a mulher e largando quem ele é, os seus princípios, a sua integridade, aos poucos essa mulher vai
perdendo a admiração por esse homem. E a admiração no relacionamento é a base para a mulher sentir tesão, amor, vontade de estar junto. Então, nós mulheres temos uma capacidade de manipulação sutil inata. Muitas mulheres usam de maneira desordenada, mas muitas mulheres sabem utilizar essa capacidade para conseguir o que querem. E aí, cabe aos homens, nesse caso, ser o eixo de olhar o concreto e dizer não para essa mulher. Só que quando isso acontece, ela deixa de ser a deusa suprema. Claro que o homem Claro que o homem pode tratar essa mulher muito bem, tratar ela como uma princesa, tratar ela como uma rainha, fazer massagem, dar flores, e ainda assim frustrar essa mulher. Isso é importante. Claro que uma mulher mais madura, mais sábia, não vai precisar nem ser frustrada, porque ela reconhece o seu lugar. Ela reconhece que um homem eixo precisa agir com base no concreto e não com base apenas no emocional dela. Mas um homem que tende a idolatrar uma mulher, um homem que tende a ser obcecado por uma mulher, como dizem essas mulheres, é um homem que vai colocar essa mulher acima de si. E como eu falei, se ele coloca ela acima de si, ela vai perder a admiração por esse homem. Então, não, mulher, você não quer um homem obcecado por você. O que você quer é um homem que tenha princípios elevados, que seja honrado, íntegro, e que por isso te trate tão bem, que saiba colocar em você os limites necessários para que ele seja um bom marido, um bom pai no futuro. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha, manda para as mulheres que precisam ouvir isso e conta aqui se você já passou por isso, se você conhece alguém que já passou por isso, porque é muito comum. Ambos os casos são muito comuns. E é isso, até o próximo.